Oi, oi, oi! Estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre o porquê é tão difícil encerrar ciclos. Por que é tão difícil se despedir, né, de versões que já não nos cabem mais. E para falar sobre isso, mais uma vez, Bianca Zapponi acabou de chegar. Vou colocá-la aqui. Veja se você consegue pedir para participar, Bianca. Deu certo? Deu certo. Oi, senhora. Oi, senhora, tudo bem? Nossa, pra mim tá tão baixinho. Será que é o meu? É o meu. Ah, tá. Porque o meu tá tão alto. É o meu. É o meu. E aí, como você está? Eu estou bem. Você sabe que eu cheguei, oi, senhora. Hoje eu tava explicando pra uma cliente. Eu falei assim: deixa eu te explicar por que é que eu te chamo de senhora. Então, é porque eu não atendo criança. Mas é uma cliente nova? É uma cliente razoavelmente nova. Ela tá comigo há poucas semanas, assim, né? É uma cliente mais da mentoria e tal. Então, eu introduzi com outros temas e eu acho que agora que a gente está construindo mais intimidade, sabe? Enfim, mas é um barato. Toda vez que eu trago contexto, assim, várias fichas caem no meio do processo. Eu esqueci de compartilhar lá no grupo. Eu vou mandar aqui, me dá um minuto, tá? Dou sim, fica tranquila. Tô aqui. Tô Peraí. aqui falando sozinha, aguardando o pessoal chegar. O pessoal que estiver chegando, se tiver alguma pergunta, pode interagir lá na live. A live fica muito mais rica quando tem essa interação. Mandei um link aqui no grupo, mas ele não parece que está direcionando exatamente para o meu perfil. Então, seja, seja o que Deus quiser. Ah, manda um aviãozinho, não fica difícil? Ah, mas é que o aviãozinho eu não mando para as Ah, tá. pessoas. Você manda direto no Instagram, né? Se a pessoa não estiver no Instagram, ela não vê. É, Hum. e geralmente no WhatsApp realmente facilita o acesso. Mas bora lá. Tema de hoje. Por que é tão difícil encerrar ciclos, Bianca? Temos É, né? frase, temos cartinhas hoje? Temos cartinhas hoje. E a primeira, antes da gente falar porque é tão difícil, porque eu tenho várias coisas para pontuar porque é tão difícil, assim. Não sei se você anotou alguma coisa, mas eu tenho várias aqui, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais. Não sei, não, acho que não é só comigo, mas tá pegando bastante gente agora nesse final de ano, sabe? Eu tenho falado com bastante gente que percebeu que ciclos que pareciam que estavam encerrados não estão encerrados de verdade, sabe? E doido, né? Porque a cartinha da constelação que saiu foi Eu Vejo Você. E aí uma das coisas que eu queria trazer sobre a dificuldade de encerrar ciclo é porque a gente não enxerga a realidade exatamente como ela se apresenta. Sim, existe também uma tentativa muito forte de exclusão do histórico do que passou, né? É, Quando a gente é. fala de encerrar ciclos, é algo que a gente sabe que precisa deixar para trás de alguma forma. E automaticamente, né, enfim, acho que é algo que a gente até já falou aqui em algum momento. Eu sei que quando a gente fala de encerramento de ciclo, a gente não vai falar somente de relacionamento amoroso, mas também é uma das frentes, né? E quando a gente pensa em relacionamento amoroso, quantas vezes você não já ouviu as pessoas falando assim, ah, o falecido para se referir a alguém que está vivo, É, o defunto é. para se referir a um ex, É, e né? o ex, na própria palavra ex, tem assim, parece excluído, né? Eu lembro, vamos falar de novo do René. O René trouxe isso, né, na aula, quando ele fez o movimento. E sim, quando a gente fala de encerramento de ciclos, é de tudo, mas quando a gente dá exemplo para relacionamento amoroso, acho que fica mais fácil, né? E sobre essa primeira questão de enxergar a realidade como ela é exatamente isso, né? Porque a gente fantasia, né, algo, a gente fantasia a realidade. Então, por que a gente tem dificuldade de encerrar esse ciclo? Porque a gente está presa a essa fantasia, a gente está presa a essa ilusão, né? A gente não enxerga a realidade como ela é. E aproveitando o gatilho daquele vídeo que você postou, quando a mulher fala:
Um homem, quando eu já aprendi, um homem, quando quer uma mulher, né, ele faz de tudo para ter ela, para conquistar ela. E às vezes parece um pouco duro essa frase. Não sei o que que você acha, mas às vezes parece um pouco duro, porque o que que eu percebo aqui? Às vezes Duro para quem gosta de se enganar, né? Isso, porque assim, as ações, elas falam muito mais do que qualquer palavra, né? Teve uma vez que você falou uma coisa que foi muito legal para mim, que é algo como se as ações da pessoa falam tão... Eu tenho essa frase aqui, ó, na Isso, ponta da língua. Eu aprendi fala. com uma gestora minha primeira gestora na época do banco, a Dani, querida. Ela disse assim: suas atitudes gritam tanto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ela não disse essa frase para mim, tá? Mas ela trouxe como uma referência. Foi com ela que eu aprendi essa frase. Isso, você falou essa frase para mim e é exatamente isso, né? Porque o segundo ponto que a gente tem dificuldade de encerrar ciclo é isso. É preso à situação do que poderia ter. Voltou. Oi, é porque caiu a luz aqui, e então eu entrei no 3G. Ficar preso à situação do que poderia ter sido. Do que eu Né? idealizei. Então, Né? tipo assim, eu idealizei, exatamente. Eu idealizei isso. E aí, quando a gente traz, você entrou em relacionamento, né? Talvez seja mais fácil a gente falar de relacionamento para encerrar ciclo. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente olha para o outro e aí fica fantasiando várias situações que fazem por que o outro não vem, né? Até mim, porque ele tá com medo, porque ele tá inseguro, meu, o problema é dele, concorda? Assim, eu tô no meu lugar. Se eu tô no meu lugar e o outro não tá disposto, não tá disponível para isso, por que eu vou ficar tentando tirar o outro daquele lugar? Por que eu vou ficar tentando salvar o outro? Que é o que 90% das mulheres fazem, né? Quando você fala, o homem, quando te quer, ele vai fazer de tudo para estar com você, a maioria das mulheres acha que isso é muito radical. Só acha radical quem ainda não conseguiu viver isso. Né? Na verdade, quem não tá no seu lugar, né, Carol? Quem ainda tá na postura de querer salvar o outro, quem ainda tá na postura de querer ser escolhida, na verdade. Ela faz de tudo para chamar a atenção do outro, para ver se o outro escolhe ela. E na verdade, o Mal movimento sabe ela que é ela que escolhe. é isso, exatamente isso que eu ia falar. Mal sabe ela que o primeiro movimento é ela se escolher, né? E não esperar ser escolhida pelo outro. Esse é o outro ponto que eu ia trazer. A dificuldade de encerrar ciclos está aí. Daquela mulher que ainda está esperando ser escolhida. Não, mas eu diria que eu vou além, assim, sabe? Tem o lance, obviamente, do se escolher, que eu acho que é o primeiro passo, é o passo zero, digamos assim. Mas quando a gente pensa na relação mesmo, no flerte e tudo mais, é a mulher que escolhe. Doce ilusão do cara que acha que escolhe. É a mulher que escolhe. Entende? Uhum. E aí, assim, quando a gente pensa em alguns professores que eu tive especificamente voltados para essa questão de relacionamento e tal, tem um professor que uma vez me falou o seguinte: é meio chocante, assim, tá? Para algumas pessoas, assim. Ela falou assim: a mulher decide. Primeiro é a mulher que escolhe, isso é marco, né? Marco anterior. Mas aí, logo na sequência, ele fala assim: é a mulher quem decide a hora do sexo. Mas quem decide se casa ou não é o homem. Pode ser uma fala extremamente machista, tá bem? Eu tô aqui, ó, tipo, o meu cérebro Então, fez pim. Então, assim, por isso que eu falo e reforço que, assim, as mulheres precisam ter muito mais noção do poder que elas têm de influenciar a vida de um homem. Mas a decisão de casamento não é delas. Enfim, mas não era essa a pauta. Mas quando você entra na questão de encerramento de ciclos e acabou caindo na de relacionamento, mas eu acho que o que a gente está trazendo aqui vale para tudo, não tem como não cair nesse assunto que você acabou de trazer, né? Sim. Mas eu acho que outra coisa que acaba acontecendo na dificuldade de encerrar ciclo é a gente achar que a gente controla alguma coisa. Sim. Né? É a gente achar que quando, Carol, eu sou sua amiga, eu tenho um sentimento muito grande por você, tenho um carinho muito grande por você,
fingir tudo para sustentar essa amizade, mas você não está aberta para isso, você não quer, né? E aí a gente fica forçando essa situação, a gente fica forçando essa pessoa do nosso lado, a gente fica forçando, mesmo se for um trabalho, tá vendo que encerrou, fica forçando. Por quê? Porque a gente acha que a gente está controlando alguma coisa. Sendo que, na verdade, a gente não controla nada. Não, né, sem contar, vamos entrar, né, em leis sistêmicas e tal. Né? Eu particularmente. E quando eu vou contar de mim, porque eu não posso ficar aqui expondo meus pacientes, mas eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai se identificar. Porque essa é a realidade que eu vejo constantemente dentro da clínica. Mas assim, quando eu saí do meu último relacionamento, eu saí, fingi que estava tudo bem, né? Plena, nos primeiros meses, até que eu fui internada lá, evacuando sangue, etc. E quando eu fui internada e cheguei lá no hospital top, que eu estava com um convênio incrível, porque eu tinha a intenção de engravidar, a minha tristeza não era porque eu estava evacuando sangue, gente. Minha tristeza era porque meu filho não estava lá comigo, eu nunca engravidei. Entende? O filho da minha cabeça, assim, tipo, os sonhos da minha cabeça, porque a pessoa não estava ali sonhando comigo. Então, assim, um show de horrores. Um show de horrores, sabe? Então a gente tem que trabalhar um pouco mais esse lance do desapegar um pouco, reconhecer o que é o ego, né? O que era o meu ego que estava ali, né, alimentando aquela relação, aquela situação, para poder de fato me desvencilhar e falar assim, opa, peraí. Só quando eu assumo que não deu certo é que eu consigo de fato seguir, né? E sair dos ICs da cabeça, né, Carol? Porque é isso que acaba acontecendo com todo mundo. Fica, ah, não, mas e se? Ah, não, mas e? Assim, esquece. Olha para a realidade como você apresenta. Né? Se você está fazendo de tudo e você não está tendo retorno, vale a sua frase, né? As suas atitudes gritam tanto que eu não escuto o que você fala. E essa frase sua me pegou muito no dia que você me falou, porque eu acredito muito que, assim, falar todo mundo fala, assim, mas são as ações que demonstram exatamente o que a pessoa está sentindo. Só que a gente se apega, na verdade, a gente olha para o outro de acordo com quem a gente é. Então, muitas vezes a gente acha que o outro está agindo dessa forma, supondo que é isso, e aí fica tentando segurar algo que não dá mais. Assim, na minha situação e um pouco do que eu vejo também no consultório, foi mais ou menos assim, cara, mas eu fiz tanto por essa relação, mas eu fiz tanto para dar certo, eu queria tanto que desse certo, e eu fiz, né, eu dei a minha vida, os meus finais de semana e não sei o quê. Enfim, aí eu vou para aquele lugar típico de vítima. Enfim, e aí o triângulo dramático vem, que é uma beleza nessa situação, sabe? Eu acho que o outro ponto da dificuldade de encerrar ciclos é você se manter nesse ciclo, existe um ganho secundário. Que ganho que é? Tem uma frase sobre isso. Ó, Tem? tá como a gente está alinhada? Olha, A gente nem conversou antes, né? olha só como a gente está alinhada. Olha a frase que eu deixei reservada aqui para a gente falar. Às vezes, a gente não solta porque não sabe quem a gente é sem aquela dor. Nossa, eu ia falar para você que exatamente o ganho secundário pode ser o medo de assumir uma nova identidade, pode ser de encarar o vazio. E quando você fala, a gente não sabe quem a gente é sem a nossa dor. Eu fiz uma reflexão essa semana nos stories que diz exatamente isso, com uma frase que eu li. Às vezes a gente não se cura porque a dor é o único elo que nos liga à pessoa que a gente ama. Uau! Se eu me curar. Anota isso aí, tá? Anota isso aí. Porque se eu me curar, o que vai me ligar? Aqui. Desculpa. Imagina. O que vai me ligar a essa pessoa, né? E eu vou trazer, você falou para mim, eu fiz essa reflexão também nesse final de semana, né, Carol? Porque você tá na minha mente um pouquinho esses dias. Que você falou que eu não trago muito exemplos da minha vida pessoal, né? Já que a gente tá falando de relacionamentos, eu vou ter que trazer sobre encerramento de ciclos isso, né? Tem gente que tá na live que vai se identificar, porque não aconteceu só comigo, aconteceu com pessoas próximas a mim essa situação, não foi só com uma, não foi só com duas e tal, mas é campo, então vamos abrir para dizer o que está acontecendo. Às vezes a gente olha para uma situação, né? Recentemente, isso aconteceu comigo no decorrer desse ano.
vamos falar sobre encerramentos de ciclos voltados para a relação amorosa, porque eu achei que quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho do autoconhecimento, inclusive ler sobre energia, sobre manifestação, a gente acha que isso não tem nada a ver, mas tem, porque partes nossas vão ficando presas nessas situações que não estão resolvidas, né? A nossa energia fica presa a essas situações que não estão resolvidas. Então, como eu comecei a fazer um trabalho profundo esse ano, eu percebi que muita coisa começou a vir à tona de relacionamentos anteriores. E não por acaso, não por coincidência, esses relacionamentos anteriores começaram a aparecer. E muitas vezes a gente acha que pessoas do passado com quem a gente teve uma história, com quem parecia que era para que a gente ficasse junto, com que parecia que a pessoa dava o mundo para você. Hoje a gente entra num outro lugar, num lugar mais consciente, num lugar mais inteiro, e fala, pronto, agora eu tô preparada para essa relação e essa relação vai acontecer. E essa relação acontece totalmente diferente do que a gente imaginou. Por quê? Porque muitas vezes, vou falar minha experiência pessoal, aquela relação foi um espelho do que ainda precisava ser curado em mim. Só que a gente presa ao passado, do que poderia ter sido, ou fica muito claro de que nossa, se eu tivesse escolhido essa pessoa, se eu tivesse ficado com essa pessoa, porque essa pessoa realmente me amava, né? E aí hoje você fala, estou preparada para isso, mas de repente não. Você percebe que se a gente não está muito consciente, a gente entra nesse lugar de ficar pequeno de novo, de ter que provar que a gente não é mais a mesma pessoa, de ter que provar que a gente mudou. E às vezes, se a gente está consciente, a gente tem que falar, opa, eu não vou entrar mais nesse lugar, eu não quero mais essa versão. Eu não tenho que provar. Exatamente. Então, quando você fala sobre a frase que você trouxe da versão, é essa. Talvez a Bianca lá de trás fosse entrar nesse lugar de me provar para ser escolhida, né? Só que quando a gente, o autoconhecimento não é muito fácil de se fazer, é desafiador, né? A gente para de repente perceber que você está voltando para trás e falar, opa, não. Só que também vai mais a fundo. A gente trazendo esse relacionamento é a gente olhar a pessoa, o que ela fez no passado e achar que isso justifica o fato de que agora eu preciso ter paciência para que a pessoa desperte. Mas será que a pessoa já não está desperta? Ela só não tem coragem de dizer, né? Que a gente vai voltar no sentido de as ações falam muito mais do que as palavras, né? Sim. E ainda tem uma energia de salvadora, né? No final das contas. A energia de salvadora prevalece. Tipo assim, será que essa pessoa mudou? Né? As expectativas que a pessoa tenha chegado num determinado patamar de consciência, enfim. Enfim. Porque se a gente trabalhou, a gente acredita que o outro também trabalhou, mas não. Então, às vezes não trabalhou. Então, e encerrar essa história é encerrar sonho, né? É encerrar a expectativa que a gente criou, é encerrar a nossa versão de como a gente se sentia com essa pessoa. Então, a gente precisa olhar para isso com mais profundidade. Só que tem muitas mulheres ainda que ficam, não, é assim, vou dar mais um tempo, vou ter um pouco mais de paciência. Mas como assim? Como você vai ter mais um pouco mais de paciência? E a gente não quer dizer que se hoje, por exemplo, hoje você está numa relação, vocês podiam estar não alinhados. É isso, né? Quando o Eric entrou na sua vida, você não estava aberta para essa relação, você concorda? Você não estava dando muita atenção. Depois ele veio no momento onde você estava aberta. Sim. Então, é olhar para a realidade agora, hoje. O que se apresenta? Se apresenta isso. O que você pode fazer com isso? Você está me deixando reflexiva, senhora. Então, eu vou completar enquanto você está reflexiva, para completar esse raciocínio, que é muitas vezes a gente ama no lugar da falta. Me falta algo, me falta companhia, me falta ser escolhida, me falta amor, né? Me falta a minha própria companhia. Quando a gente percebe que a gente está inteira, a gente começa a se relacionar a partir da gente. E a gente entra num lugar que é assim, cheio de gostar do outro, não é isso. Mas eu aprendi a gostar de mim primeiro. Tem uma pergunta que eu faço com bastante frequência para as pessoas, assim, que não estão saindo do lugar, enfim, em relação a essa questão tipo, de encerramento de ciclo, principalmente, que é qual que é o seu limite? O que você está esperando acontecer na sua vida para começar a se escolher, para começar a se priorizar?
né? Que acho que casa com isso que você está falando. Mas eu trago essas perguntas de forma muito direta, assim, muito direta, né? Para trazer um pouco mais para a consciência. E às vezes a gente não sabe exatamente qual que é o nosso limite. Eu ia Mas te falar isso, não sabe? mesmo quando mas mesmo assim eu pergunto, por quê? Porque à medida que as situações vão acontecendo, é uma forma de falar assim, meu Deus, por que eu tô aguentando tanto? Porque elas vão se lembrar da minha fala. Vão lembrar, tipo, qual que é o meu limite. Ei, a minha psicóloga tá perguntando qual que é o meu limite. Por que eu tô suportando tanto? Ei, minha psicóloga tá me perguntando qual que é o meu limite. Né? Que elas vão se lembrar. Uma hora vai. Né? É. Assim, de novo. E aqui, quando eu falo isso, não é nem pregando, né? Justamente, já contei aqui a minha dificuldade em alguns momentos, né? Por conta de um apego, por conta do apego a coisas que eu mesma idealizei, enfim. Então, tudo isso, à medida que o tempo vai passando, hoje eu tenho um nível de consciência diferente, né? Mas não é simples assim. A gente falar, tem que encerrar ciclos, tem que desapegar e tudo mais. Nem por que eu pregar isso, muito pelo contrário. A gente tem que, inclusive, respeitar o tempo de cada processo para acontecer. Mas o ponto principal aqui são pessoas que às vezes, né, que eu acho que até se conectam mais com o tema da live, pessoas que muitas vezes precisam de fato encerrar, o ciclo já encerrou faz tempo e dentro do coração dela não encerrou ainda. E precisa encerrar dentro do coração para que abra espaço para que outras possibilidades aconteçam, né? O Eric de fato chegou na minha vida e só no momento que eu de fato estava aberta para essa possibilidade, né, consegui, assim, chega de viver isso que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo, tipo, tentando resgatar algo que não tinha o que resgatar, que não tinha o menor sentido, na verdade. E aí eu falei, cara, quando eu tomei minha decisão, ele chegou na minha vida e transformou de uma forma muito positiva, sabe? E isso só aconteceu quando eu coloquei um ponto final. Eu vou te falar que é uma frase, Carol, que eu tô até aqui para gravar um vídeo, que é: a gente não muda a nossa vida quando eu falo eu consigo. A mudança vem quando eu falo chega. Eu mereço Uau! coisa melhor. Gente, nas minhas cartinhas sistêmicas tem uma chega. Você tem também ou não? Tenho. Uau! Tenho. Que é exatamente, porque às vezes a pessoa fala, não, eu consigo fazer isso, mas às vezes a pessoa só sai do lugar que talvez tenha esse lugar que você tenha saído, chega, eu mereço mais. E isso vale para tudo. Ontem eu postei no LinkedIn uma frase que diz: quanto mais autoconhecimento eu tenho, menos reconhecimento eu preciso. Quantas vezes você. Uau! É, Você tá quantas anotando? Eu vou ter que assistir de novo para pegar essas frases, Bianca. Quantas vezes a gente fica preso nesse ciclo profissional, porque a gente não consegue reconhecer o nosso valor, porque a gente fica esperando o reconhecimento do outro. E quando você percebe que você começa a reconhecer quem você é natural das coisas se abrirem, né? Porque você não e muitas vezes a gente chega nesse lugar de chega. Eu mereço coisa melhor. Então, é o que você falou que é processo, né? Não, essa semana, né, teve uma pessoa aqui do nosso círculo conhecido que saiu da empresa, enfim. E foi uma pessoa que eu conheci e eu bati o olho e eu falei assim, essa pessoa vai crescer rápido. Se não for aqui, se a empresa não valorizar aqui, ela vai crescer em outro lugar. Não deu um mês. Não deu um mês, Bianca. Veio o anúncio de que ia sair. Eu falei, como eu disse, simples assim, sabe? E aí é o lance de você realmente estar pronto, porque às vezes a gente fica ali insistindo, né? Mudando um pouco o foco, a gente falou bastante de relacionamento, mas pensando no círculo, né, nessa área da vida, né? Pensando no aspecto profissional, quantas vezes eu confesso para você que eu acho que para mim a saída do banco foi tão sofrida porque eu também estava ali querendo e insistindo para que desse certo. Porque eu já tinha me dedicado tanto, a Salvadora de novo. Eu já tinha me dedicado tanto, já tinha dado muita intensidade para uma pessoa só, gente. Já tinha me dedicado tanto e não sei o quê, vou jogar minha carreira no lixo. Não, eu até tenho a vontade de trabalhar com a clínica, mas a clínica é pro futuro. Era assim que eu pensava, sabe? Mas E porque você olhava essa sua dedicação como algo que ela ia embora. como o quê, perdão? Como algo que ia embora, como se fosse algo desperdiçado, como se fosse uma energia desperdiçada. Só Exa que
Eu colho os frutos até hoje. Isso que eu ia te falar, é porque a gente não consegue. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu sou administradora de empresas. Aí chegou uma pessoa que falou para mim e falou: "Você não é só consteladora familiar, você é administradora de empresas". Imagina. O quanto a minha experiência como executiva, a minha experiência como administradora me coloca em outro lugar hoje fazendo o que eu faço. Só que parece que a gente não consegue olhar a gente na completude, né? De como a gente é inteira, pegar essas partes realmente nossas. Mas assim, Bianca, a minha distorção era tão grande, a gente vai ter que fazer outra live disso, né? Mas assim, a minha distorção era tão grande de percepção do meu próprio valor no trabalho, e eu acho que também por isso foi tão difícil encerrar o ciclo, nessa minha necessidade de ficar me provando e tal, que assim, eu sempre admirei muito as pessoas que conseguiam navegar desde o estagiário até o executivo. Eu sempre admirei e tentei construir a minha carreira dessa forma, né? E hoje eu recebo clientes, até hoje eu recebo, tá? Porque não é uma coisa que eu recebia, não. Até hoje eu recebo clientes que eram jovens aprendizes na época que eu trabalhava lá, né? E que eram também superintendentes na época que eu trabalhava lá. E que ainda são, enfim, superintendentes, diretores e etc. Então eu falo, cara, eu sempre admirei tanto e não me colocava nesse lugar de realmente agregar para todos esses níveis. Olha isso. Só que você tá, antes que eu perca esse fio, que é dentro do profissional eu tinha dificuldade de reconhecer o meu valor. Eu também tinha, Carol. E lembro que a primeira vez que eu fui promovida a gerente, eu olhei para o meu diretor, sabe, como assim ele vai me promover para gerente? É uma empresa gigante, tal, que eu lembro que ele me falou, você pensou na proposta e tal? Aí eu falei, pensei, se você estiver do meu lado, porque eu estava insegura de assumir 8 unidades, mais de 500 funcionários, 12 milhões de faturamento e tal. E ele olhou para mim e falou: "Não, eu vou estar do seu lado". Ele falou: "Você pensou se é o cargo de coordenador e gerente?" Olha a minha resposta. Vai mudar a sua cobrança em cima de mim se eu for coordenador ou gerente? Aí ele falou: "Nada". Aí eu falei: "Então, para mim, o cargo é indiferente". E aí ele falou: "Você acaba de ganhar seu cargo de gerente por causa disso". Então você percebe o quanto eu não me valorizava, mas ele enxergou em mim algo que eu não enxergava. Olha isso. Que interessante você ter tido isso, ter tido a oportunidade de ter esse reconhecimento. Mas a dinâmica é a mesma que a gente trouxe para o relacionamento. Isso, eu ia Que falar a agora. gente, que a gente Isso. trabalhar loucamente, esperando o reconhecimento, esperando ser vista, né? Isso, porque quando a gente traz que é dentro do corporativo, não é dentro do corporativo, é uma dinâmica pessoal nossa. Então, se eu estou agindo assim dentro do corporativo, certeza, você está agindo assim nas suas relações, você está agindo assim na amizade, você está agindo assim na sua vida toda. Não é só dentro do corporativo. Sim. A cartinha que eu tirei, Carol, deu assim, ó, que faz sentido com o que a gente está falando, que é coragem. Vem da libertação do medo e surge quando me torno livre para ser quem sou. Uma adulta responsável pelas minhas próprias decisões. Hoje, a coragem será minha aliada. Nos pensamentos e ações, ela me mostrará junto com a fé o melhor caminho. E para a gente encerrar ciclos é preciso coragem, porque eu estou abrindo mão de um lugar conhecido, que por mais que esse lugar não seja bom, por mais que esse lugar não esteja sendo positivo nesse momento da minha vida, para eu encerrar, eu vou para um lugar que eu não conheço. E a nossa mente, né, quer fazer com que a gente permaneça sempre no que é conhecido, mesmo que esse conhecido seja dor e sofrimento. Então, para encerrar ciclos é preciso coragem. Que legal. E coragem, na etimologia da palavra, é agir com o coração, tá? Então, É, se o corpo está pedindo coragem, né, significa que está na hora de se escutar um pouco mais. Eu estava aqui mexendo nas cartinhas com foco em em procurar a cartinha do Chega, né? Enfim, mas não achei porque não era ela que era para vir, enfim. E então eu tirei uma de fato sem olhar aqui de forma aleatória, mas nada é aleatório nessa vida, né? A cartinha que saiu foi: teve que ser como foi, né? ainda Então, bem que você pegou aleatório, né? Pra gente respeitar o campo. Opa, volta. volta. Eu quase caí, volta.
teve que ser como foi. Eu acho que tem tudo a ver com Tudo a ver. tudo. Encerramento de ciclo. É de aceitar, porque assim, quando teve que ser como foi, enquanto não há essa aceitação na mente, a gente está preso nesse ciclo emocional. Se existe qualquer situação, seja de relacionamento, de trabalho, de amizade, o que for, e se eu tivesse esperado um pouco mais? E se eu tivesse tido um pouco mais de paciência? E se eu tivesse falado tal coisa? Esse se deixa uma parte nossa presa ao passado. Só Sim. que o que eu tenho visto muito nos meus processos é que você tem que trazer você inteira. Você tem que recolher essas partes que ficaram no decorrer da sua vida, seja em relacionamento, em trabalho, em amizade, em família, o que for. Recolhe, vai recolhendo para você ser inteira, para que a gente esteja disponível para o que a vida está querendo me entregar agora, né? Sim, sim. Teve que ser como foi. Eu acho que o ponto principal também é a questão dessa questão da versão, Carol. Você é psicóloga e que eu não tinha muito essa consciência de que existem versões nossas que precisam morrer para que outras possam nascer, né? E quando a gente está falando de encerramento de ciclo, eu vou deixar essa Bianca lá para trás. Então existe um luto meu, e quando a gente não está consciente, às vezes a gente não entende esse sentimento que está vindo de luto. Bianca, eu Que vou sempre falar isso na live, cara. A tá, ciência. Né? Uma cliente da mentoria hoje, né? Não é psicoterapia, então tá tudo bem. Mas não é nada que exponha, não. Eu expliquei para ela sobre o porquê que eu chamo de senhora, né? De chamar adulta, enfim. Ela chegou hoje, né, na sessão e ela é super executiva, tá? Mas enfim, ela chegou na sessão hoje com uma postura um pouco mais sapeca mesmo, assim. Eu falei, nossa, você tá com uma energia de criança. Enfim, né? Eu ainda brinquei com ela logo no início da sessão. Quando foi mais pro final da sessão que eu expliquei para ela por que eu chamava de senhora, porque eu não atendia criança, nem foi fazendo essa referência da energia inicial. Foi mais para contextualizar mesmo o senhora, que eu chamei ela muitas vezes hoje durante a sessão. E aí ela falou assim que caiu uma puta de uma ficha para ela, que ela chama as pessoas de um jeito. Ela falou o termo, mas eu não me lembro, enfim, até melhor que eu não me lembre, porque senão eu não faço a exposição dela. Mas ela usou um termo que é um termo muito adolescente. Aí ela falou assim: Meu Deus, eu tô na adolescente. Eu ri tanto, tanto, porque ela conseguiu se encontrar dentro dessas versões assim. Aí eu falei assim: senhora, eu acho que tá na hora de virar uma senhora de verdade. E tem a ver com isso, né? Só que você concorda que às vezes a gente acha que a gente não pode, por exemplo, assim, eu sempre me falaram algumas vezes de que eu sou essa pessoa séria que às vezes eu demonstro no vídeo, mas eu não, quando eu gravo um vídeo para internet. Mas eu não via isso mesmo porque o assunto às vezes pede uma determinada seriedade, né? Então, eu tenho até amigas minhas que falam, tô com saudade de conversar com você assim porque no vídeo você é muito séria. Trazendo o que você está trazendo, que é uma executiva e que ela estava parecendo uma adolescente, eu muitas vezes cheguei a pensar que o fato de a gente ocupar um cargo desse, que é como se a gente não pudesse trazer essa parte nossa pro jogo. Mas da minha história tinha algo parecido, porque o meu pai sempre foi muito brincalhão. Meu pai deixou isso no coração das pessoas. No enterro do meu pai, a gente estava em volta do caixão dele rindo das histórias do meu pai. Que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque eu falava, meu pai morreu e a gente está aqui rindo. E aí um dia, na minha primeira formação, meu professor pediu pra gente ver algo que incomodava muito no meu pai. Olha que louco. E eu na hora falei que essa alegria dele, esse jeito brincalhão, sempre me remeteu como uma imaturidade. E isso me incomodava muito no meu pai. E quando ele pediu para eu olhar para o meu pai e falar, eu sou como você, que era que eu sempre fui, só que eu queria esconder dentro do corporativo isso. Quando ele fez eu olhar para isso, eu comecei a olhar para isso de um outro lugar, que não é porque eu cresci que eu tenho que deixar de ser assim, que eu tenho que deixar de fazer brincadeira. Que Uhum. isso não é imaturidade. E aí, enquanto você trazia, olha, saiu daquele oráculo do pão. Alegria. Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira.
Cultivar o sentir. Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira. Cultivar o riso, a brincadeira. Cultivar o viver sem medo. Sem restrições. Cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação. Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa. Ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Tá travando, Bianca, o seu. Mas eu acho que deu para ouvir tudo. Você falou assim, agir conscientemente com o coração. Você percebeu? A sua mensagem tá muito parecida com a da coragem. Isso, mas isso é o quê? Que a gente perde essa alegria no decorrer. Sim, quem disse que eu não posso agir assim? Então, é resgatar essa versão nossa, né? Quando você fala que a sua cliente trouxe a versão adolescente, eu fiz um atendimento ontem, que eu falei para eu falei para minha cliente, você precisa olhar para essa adolescente e ver o que você tem que resgatar dela. Eu falei isso para ela ontem, aí ela falou que ela achava que ela era muito irresponsável no sentido de, eu vou fazer e não quero nem saber o que estão falando, sabe? Eu falei, você precisa resgatar essa sua força. Mas nesse lugar que você estava na adolescência de revolta, nesse lugar hoje como uma mulher inteira, né? Eu não preciso trazer com o mesmo peso, eu posso trazer o que me pertence de uma forma mais leve. Sim, com maturidade, né? É um outro olhar, é uma outra dinâmica. Mas eu acho que eu já comentei sobre isso também aqui no... Ai, Carolzinha, tá travando. É o meu ou é o seu? Eu acho que é o seu. Jura? Porque eu não tô travando, quem tá travando é você. Pra você, eu tô Pra mim é travando? você que tá travando, é. Sim. Ai, que doido, é que eu tô Se no continuar, 4G, a gente porque... já encerra, mas a gente já pode caminhar para um fechamento também, né? Mas Tá bom. uma vez o feedback que mais me Thalita marcou. Morini acabou de... Pode falar. Fala. Não, fala, depois eu falo. É que a gente tá no meio da live, a gente acabou de receber um Pix da inscrição do workshop. Apareceu a notificação, Foi a não tinha Tatá? como Foi a deixar de Tatá? falar. Foi ela mesma. Foi. Enfim. Que eu ia falar, gente? O Perdi. feedback. O O feedback. feedback que mais me marcou na vida foi... Eu estava como analista júnior no banco. Sei lá, estava no segundo ano de banco. Estava como analista júnior. Uma menina que trabalhou comigo virou para mim e falou assim: Carla, você você não acha que você é muito formal? Às vezes você solta umas gargalhadas, você é tão espontânea. Por que você é tão formal? Ok, eu tentando ser adulta, me forçando a ser adulta no ambiente. Então, definitivamente, né? Por mais que a gente fale assim, de se despedir de algumas versões, é se despedir realmente, mas deixar que ela faça parte dentro do nosso coração. Da mesma forma que os ex, os trabalhos, os chefes que de repente não foram tão bonzinhos assim, tudo isso precisa estar dentro do nosso coração. É incluir e É. não excluir, né? E Sim. não esquecer que nesse encerramento de ciclo, sim, esse encerramento de ciclo faz com que a gente deixe versões nossas lá atrás, né, Carol? Não tem como, assim, a gente traz a nossa essência, mas existe uma versão da Bianca que precisava ser escolhida, que precisava ser aprovada, que precisava ser reconhecida, que hoje essa versão não existe mais. Que eu acho que essa versão existiu em você também, que hoje não existe mais, né? Que hoje, vamos brincar, ninguém precisa saber por quê, mas quando eu falei para você hoje, eu vou fazer, eu tô no meu lugar, né? Pode falar, tá tudo bem. Que é isso, assim, eu tô no meu lugar, eu sei o que a Aquela gente tá cutucada fazendo. de leve, assim. Carol, eu vou fazer, porque eu tô no meu lugar e você. É assim que ela faz comigo, gente. Porque quando a gente tá nesse lugar de pequenez, Carol, a gente fica com medo, né? E não precisa ter medo, a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe o que... Tipo, hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente quando eu fiz a transmissão do workshop, que ela falou, tô com saudade de você, eu agradeço o primeiro workshop que eu fui, quando eu te conheci, em 2024, mas ela falou assim, eu tô aqui colocando em prática tudo que eu aprendi com você, eu tô um pouco ausente porque eu tô vivendo. A gente sabe que tem o ciclo que a pessoa vem, consome, 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 consome. Ela, até integrar isso tudo dentro dela, ela vai viver e depois ela retorna, né, Carol? A gente sabe Sim, que o ciclo é esse. sim. É a gente respeitar o tempo também, né? O tempo, mas enquanto isso a gente vai divulgando, né, senhora? Do nosso lugar.
Exatamente, vai divulgando do Vou te nosso mostrar lugar a e quem mensagem está que eu recebi. preparado. Hã? Vou te mostrar depois a mensagem que eu recebi. Tá bom. Mas eu acho que é isso, assim, o workshop tá muito incrível, eu acho. Acho não, tenho certeza. Aquela plataforma tá muito legal. Tem bastante gente já lá. Gente, eu tô querendo abrir o grupo para ver como que vocês estão nos exercícios e tal. A Carol não tá deixando abrir o grupo, Não, ainda mas não. Tem mais gente para entrar. é, eu tô querendo abrir o grupo para sentir essa energia. O workshop é daqui uma semana. Vamos fazer a última live antes do workshop ou não, Carol? Vamos fazer a última live antes do workshop. Tá. Né? Aí, de Então, repente, a gente pode fazer uma que seja também mais caminhando com esse tema, enfim. A Jaque comentou aqui, ó, o desafio da prosperidade já começou me nocauteando. Bem-vinda. É assim mesmo. a Jaque, ela terminou o desafio dos 7 chakras, ela me passou todo o feedback de todas as meditações. Eu nem falei com você, Carol, ela até me perguntou se você queria que ela ficasse mandando, porque ela anota tudo. Eu só falei para ela que o importante é o que ela está sentindo no desafio, porque ela tenta racionalizar. E eu falei para ela, não, só sente, porque o desafio é sentir. Sim. É como um processo de constelação, né? Na verdade, não só da constelação, mas de tudo. Só funciona quando a gente vai para o sentir. A gente fala sobre isso no podcast. Não sei se a Jaque assistiu, a Jaque principalmente, que está fazendo aí o desafio, mas o último podcast que foi pro ar, a gente fala muito sobre essa questão tipo, da conexão com a prosperidade e o sentir. Né? Acho que tem que divulgar, vou compartilhar o link depois. Eu acho que eu nem divulguei. Eu divulguei aqui nos meus grupos. Eu acho que esse sentir é o mais desafiador para todo mundo, porque está todo mundo no controle, e o controle é o ego, né? Eu acho que é importante deixar bem claro que o controle é o ego. Eu estou com um cliente meu que foi no evento, né, da Ana, que teve esse final de semana. O que aconteceu no evento com ele bateu muito com o exercício que a gente fez antes dele ir para o evento. E ele estava querendo me trazer de uma forma racionalizando o homem ainda, né? Vai mais para esse lugar do que mulher, apesar de que mulher vai também. Mas eu vou trazer uma experiência pessoal minha e eu queria, talvez isso já aconteceu com você também. Quando eu comecei a formação da Ana, veio no movimento sistêmico uma informação para mim. Essa mesma informação veio no final do ano no presencial, no dia da formatura. E ela só que essa informação só fez sentido para mim quando um amigo meu veio aqui me contar uma experiência pessoal dele que na hora eu fiquei branca. Foi uma coisa bem forte da minha história que fez sentido que tinha acontecido há meses atrás. Só que então às vezes a gente fica presa a essa, tentando entender que tipo era uma coisa da minha criança de 5, 6 anos, a gente fica presa porque a mente não traz o que aquele movimento quis dizer. 5, 6 anos eu não lembro. Eu só falei para ele, cara, se permite, algo dentro de você mudou vindo essa informação com toda certeza, mas no momento certo, se você precisar saber o que aconteceu na cidade, ela vem. Só que a gente fica tentando buscar isso na memória, né, Carol? E simplesmente aparece, né? Quando tem uma conversa como Simplesmente. essa, depois as coisas simplesmente brotam assim no nosso colo. Travou, voltou. Travou. Não é isso que eu queria que você trouxesse mesmo, que simplesmente aparece. A gente tenta, a gente fica buscando, porque a nossa mente precisa disso, precisa racionalizar aquilo que está vindo. Mas o segredo da vida não é esse. É só sentir, né? Sabe, você tá assim. Porque vamos falar sobre o encerramento de ciclos. Internamente, a gente sempre sabe que o ciclo acabou. Sim. Tem outra frase. Internamente a gente sempre sabe que o ciclo acabou, foi o que você disse, né? Tem uma Isso. frase pra você aqui que diz assim: se já tivesse sido encerrado de verdade, não doeria mais do mesmo jeito. Ok? Mas não doeria mais do mesmo jeito? Será que é porque realmente está doendo ou é porque você está apegada à dor? Qual é a vantagem que você tem de permanecer nesse lugar de sofrimento? É. Qual é o ganho que a pessoa está mantendo nesse lugar? Eu acho que é isso, senhora. É isso, vamos chamar as pessoas para o workshop, né, Carol?
Sim, Inscrições ainda estão abertas. as inscrições estão abertas, né? As pessoas estão perguntando até quando, enfim, o workshop vai acontecer dia 16, né? Então, até para que a gente prepare tudo certinho, o ideal é que a gente consiga fechar todo mundo até o dia 15. Já temos um número razoável de participantes e a gente, além do, né, de ter um número razoável de participantes, eu acho que o nosso conteúdo está muito bonito, sabe? Foi preparado de forma muito especial, assim, pensado de forma muito especial para as pessoas. E é isso. Apenas venham, se sentirem no coração, enfim, né? Se não sentirem, não precisa vir. Mas se sentirem no coração, É eu se bora. sentir, é sempre assim. É, Todo mundo que tá vindo é porque sentiu no coração que precisava estar aqui de alguma forma. é isso. Sempre muito boas essas lives. Parabéns. Jaque, obrigada por vir. Carol, então é isso. Nos encontramos na terça-feira. Na verdade, nos encontramos no sábado, né? Porque a gente tem a gravação do outro episódio do podcast. A gente tá demais. É. Tá demais, né? Enfim. Então a gente se encontra no sábado e na terça a gente se encontra aqui de novo para fazer mais uma antes do workshop. Fechado. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo.